Está aqui conosco o Dr. Shed. Ele tem sido um dos nossos principais preletores, tem falado todas as manhãs aqui na igreja, tem sido uma grande bênção. Quantos têm estado aqui de manhã? Levante a mão só para a gente ter um referencial. Então vocês podem testemunhar melhor ainda para quem está por perto mais tarde. É um homem de Deus, um homem comprometido com missões desde que nasceu, se é que a gente pode dizer assim, porque ele nasceu numa família missionária, nasceu no campo missionário na Bolívia, e de lá a sua família saiu, não é, os seus irmãos e ele, para o mundo missionário. E já há tantos anos no Brasil e tem sido uma referência em termos de palavra de Deus, de teologia do Novo Testamento e também sobre missões em todo o Brasil. Dr. Shed, nós queremos ouvir o que Deus colocou no seu coração para dividir conosco nessa conferência missionária. Que Deus o abençoe e que nos abençoe através da palavra de Deus. Obrigado, pastor. Vai orar? O microfone também. Será que a altura também? Sim. Acho que o irmão pode orar aqui. Tá. Pai, nesta bela noite, com tantos filhos teus reunidos nesse lugar, em torno do grande interesse que esta igreja tem por missões, rogamos que tua palavra venha tocar e transformar para missionar. Ó Senhor, faça uma obra extraordinária em cada coração, rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Eu não lembro quantos anos atrás eu peguei um parágrafo de um livro de Gilbert Higgett. Esse homem estava falando sobre os homens que fazem ideias transmigrar, fazem transformações através de suas missões no mundo. Ele faz uma declaração que nunca houve na história da humanidade pessoas que fizeram mais diferença do que os missionários. Eu comecei a ficar muito feliz. Depois ele diz, mas não missionário evangélico, não. Foram jesuítas e budistas. Diz que aqueles missionários jesuítas e budistas fizeram 1000 vezes mais do que um homem comum. Eles foram capazes de pegar de qualquer nível da sociedade e repassar o que eles pensaram para transformar em discípulos aqueles adeptos da religião católica, jesuíta e os budistas. Amados irmãos, eu não gostaria que isso fosse verdade. Eu gostaria que fossem os cristãos comprometidos com Cristo, que sejam transformados para missionar e ser mais valiosos para mudar este mundo 1000 vezes por um do homem comum. Isto é o crente que fica sentado no seu lugar. Os irmãos estão com sua Bíblia na frente e quiserem acompanhar uma pequena leitura em 2 Coríntios, capítulo 2. Temos aqui umas palavras surpreendentes. Eu sei que os irmãos vão logo perceber de que se trata. 2:14 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma igreja fundada pela missão de Paulo na segunda viagem missionária do grande apóstolo Paulo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com eles cheiro de morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Senhor, mais uma vez, rogamos que estas palavras
encontrem algum local para fazer diferença em nossas vidas. Que Tu nos des capacidade para expor o que Tu estás dizendo nesse texto através do Teu apóstolo. E que deste auditório saiam homens e mulheres para mudar enquanto Cristo não voltar, trazendo pessoas para Cristo, missionando e transformando para essa finalidade. Em nome de Jesus. Amém. Estranha frase, não acha? Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, missionários, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A palavra sempre sendo conduzido em triunfo chama já de início nossa meditação. Como é possível declarar que neste mundo que há 2000 anos está guardando em grandes trechos, que eu chamo de buracos negros, particularmente na janela 1040, aguarda o triunfo de Cristo, o anúncio de Cristo ser realmente Senhor dos senhores e Rei dos reis, que Ele seja o Salvador dos perdidos e trazer da morte para a vida eterna os que jazem no maligno. Como é possível o apóstolo Paulo fazer uma declaração dessa? Se ele tivesse dito, olha, Deus nos conduz em triunfo, ainda bem. Mas quando ele coloca essa palavra sempre, além disso acrescenta, por meio de nós em todo lugar, a gente começa a levantar as mãos e diz, Senhor, me ensina o que quer dizer esse texto. Eu meditei sobre esse texto, descobri que algumas coisas que não significa ser conduzido em triunfo, uma palavra interessante por acaso, que vem do latim, e vem até português diretamente, a palavra triambeuen, através do grego, do Novo Testamento. Alguma coisa que certamente não quer dizer, é o fato que ser sempre conduzido em triunfo quer dizer que a pessoa nunca vai ter nenhuma barreira no seu ministério, nenhum desafio satânico, nenhuma necessidade de enfrentar a morte. Porque nessa mesma carta o apóstolo Paulo diz no 1º capítulo, versículo 8, que ele teve que enfrentar não somente tribulação, mas versículo 9 diz que ele teve que enfrentar a própria sentença da morte. Seguramente falando daquilo que aconteceu em Éfeso, quando ele teve que enfrentar o que ele chama de feras na arena, como se fosse um daqueles gladiadores jogado na arena do Coliseu e teve que enfrentar a morte cara a cara. Ser sempre conduzido em triunfo não quer dizer que nós podemos ter certeza que não teremos que enfrentar nunca a morte. Quando a gente olha na história da igreja e quantos derramaram seu sangue para que este triunfo seja levado até o Brasil e outras partes do mundo, a gente deve estar todo dia dando graças ao Senhor por isso. Há uma segunda verdade que não está dentro desse texto. Com certeza não está dizendo que quem sai para o campo missionário, quem vai como Paulo para abrir igrejas novas em terras alheias onde não tinha igreja antes, que aquelas igrejas vão ter respeito pelo seu missionário, para aquele pastor que trouxe pela primeira vez a palavra do Senhor. 2 Coríntios mostra no 1º capítulo uma coisa interessante, que os próprios coríntios não tinham respeito muito alto por este homem que já deu seu nome para a nossa cidade, um pouco mais para o norte, chamado São Paulo, maior cidade do hemisfério sul. Não. Se os irmãos lerem esse 1º capítulo, versículo 17, descobre-se
que eles estão fofocando entre si em Corinto, dizendo que Paulo é mentiroso. Não dá para confiar nele. Ele fala uma coisa e faz outra. Ele diz sim, mas com si ele quer dizer não. Amados irmãos, o que é isso? Um homem que escreveu 13 cartas do Novo Testamento inspiradas pelo Espírito Santo. As cartas têm abençoado milhões de pessoas. Será que ele é mentiroso? Será que ele merece esta opinião que os coríntios tinham dele? Capítulo 10, quando diz assim, capítulo 10, versículo 10. As cartas com efeito dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Quem é Paulo para os coríntios? Não é uma pessoa que não merece muita confiança, não merece muito respeito. Com certeza ser missionário não quer dizer e ser sempre conduzido em triunfo, não quer dizer que a pessoa estará sempre vencendo aquela natureza humana que sempre quer desprezar os outros e elevar a si mesmo. Terceiro lugar, sempre ser conduzido em triunfo não quer dizer que a pessoa está sempre pulando de alegria, como aquele cântico dos negros americanos que diz que quando ele chega no céu, triunfo final, né? Que ele não vai ter nem coragem de sentar mais, como os irmãos estão sentados, porque ele estará dançando de alegria o tempo todo. Paulo estava dançando de alegria? Não era bem assim, não. Leia nesse mesmo capítulo 2, versículo 4, o que ele diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Amados, tem missionários nesse campo aí fora que estão chorando nessa noite, chorando e chorando. Como eu fui criado no campo missionário, eu tive a oportunidade de estar em reuniões de oração de missionários na Bolívia. E eu lembro as lágrimas que aqueles homens e mulheres derramaram sobre o chão. Se sempre conduzido em triunfo não quer dizer, certamente, que o missionário é uma pessoa que só tem vitórias a contar e nunca marca o papel das suas cartas com lágrimas, como o apóstolo Paulo fez. Cartas para os coríntios. Quarto lugar, ser sempre conduzido em triunfo, como Paulo afirma em versículo 14, de maneira alguma quer dizer que a pessoa que escreveu essas palavras nunca teve nenhum problema psicológico, que nunca precisava de uma assistência psiquiátrica, que ele nunca achava interessante chegar a algum conciliamento com o pastor Pascoal. Não, Paulo sentia isso mesmo. Escuta essas palavras logo antes do versículo 14. Ora, quando cheguei a Troade, aquela cidade bem no norte da Turquia hoje, para pregar o evangelho de Cristo, ele chegou lá com intenção missionária. Uma porta me abriu no Senhor, pessoas abertas para ouvir o evangelho. Parece que passou pela cidade uma espécie de avivamento. Mas o que aconteceu com Paulo? Teve uma crise profunda. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia e não pregou o evangelho por causa dessa crise psicológica, espiritual que o apóstolo Paulo passou. Morte, sentença de morte, capítulo 1, versículo 9. Versículo 17, uma igreja que está comentando que o apóstolo Paulo não dá para confiar na palavra dele. Problema de lágrimas em profusão, quando ele escreve a sua carta aos coríntios. E mais ainda a impossibilidade de pregar, porque ele está tão preocupado com os irmãos em Corinto,
que ele não entrou nessa porta grande aberta para a pregação do Evangelho. Eu creio que nós devemos lembrar, amados irmãos, eu que tenho quase todo mês, talvez 100 cartas de missionários em torno do mundo, pedindo oração, que nestas cartas, meus irmãos, não dá para perceber exatamente o que Paulo quer dizer com esse versículo 14, graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. E por intermédio de nós, por nosso meio, faz com que se espalhe a fragrância do conhecimento de Cristo em todo lugar. Não dá para perceber que Paulo está falando a verdade nesse texto. Então nós temos que ir mais fundo e tentar descobrir o que quer dizer esta frase. Vamos procurar do Senhor, do Espírito que inspirou essas palavras, e tem que ser verdadeiras, saber o que ele quer dizer com isso mesmo. Em primeiro lugar, nós temos que ir atrás da palavra para descobrir o que significa na língua latina esta palavra triumbeuem, que ele coloca nesse texto, ser conduzido em triunfo. A palavra em português, ser conduzido, já dá uma impressão que tem uma situação dinâmica. E de fato era uma espécie de procissão, uma espécie de parada, uma espécie de desfile militar, que envolvia um general, interessantemente, um general que conquistava terras novas. E que, pelo menos do inimigo, tivessem caído, tombado uns 5.000. Além do mais, que essas terras novas, ainda que não eram parte do Império Romano, que eles tivessem sido acrescentados e pacificados. Isto não seria o caso de guerrilhas, lutando como estão em Sudão, como nós acabamos de ouvir há poucos minutos atrás. Este condução triunfo, então, é a palavra que Paulo escolhe, em que o imperador, lá em Roma, convida esse general, que teve essa grande vitória, vir para a capital, Roma, para ser elogiado, para ser exaltado diante de todo o povo, num desfile de triunfo. Quem já visitou Roma, e deve haver muita gente aqui que já passou essa terra, já que Paraná tem muito italiano, vão descobrir lá no centro da cidade o resto de um arco de triunfo, chamado de Tito, da vitória que aconteceu lá em Palestina, lá para o ano 70. Arco de triunfo também é uma celebração de triunfo. O que quer dizer então esse texto? Quer dizer que Paulo, junto com seu general, notem a frase, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Não é Paulo que é o general que está sendo convidado para a capital, para passar nesse desfile. Um desfile, interessantemente, que tem em primeiro lugar os políticos, senadores, toda essa turma. Depois sacerdotes com seus censários, com aquele cheiro que Paulo agora lembra com a palavra fragrância do seu conhecimento. Depois um touro branco, que vai ser sacrificado em gratidão ao espírito de Roma, uma espécie de deusa romana. E depois vem o que para nós chamaria muito mais atenção, em cadeias, milhares de presos que vão agora ser vendidos como escravos para todo lado. E daí vem os cavalos puxando um carro, talvez coberto de folha de ouro. E esse sentimento e essa aparência de triunfo, com a mão levantada, está o general que está sendo reconhecido nessa altura, junto com sua família. E logo depois de passar esse carro puxado pelos cavalos mais lindos arábicos, lá vem o exército. Porque general sem exército não tem triunfo. Nós vemos claramente que esse texto está dizendo o seguinte, que Deus está elevando o seu Filho diante do mundo inteiro como general vitorioso, tal qual nós lemos no capítulo 11 de Apocalipse. Escuta essas palavras, amados irmãos. Que palavras impressionantes que nós vemos aqui.
Versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E depois dizendo graças, esses 24 anciãos, graças damos Senhor Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E o triunfo de fato não é nosso triunfo, é o triunfo de Cristo. Só aparece esta palavra mais num texto do Novo Testamento, em toda a Bíblia, claro. Colossenses 2,15. Deixe-me ler por um instante esse versículo. Falando da cruz de Cristo, onde Ele ganhou para nós a vitória triunfal, onde constava ordenanças que eram nossa derrota, qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é então o trabalho que Paulo diz, graças porém a Deus que nos sempre conduz em triunfo? É o trabalho missionário, queridos irmãos, em que homens como Paulo, homens como Roberto Morrison, como John Paton, como David Livingstone e milhares de outras pessoas têm andado a anunciar o fato que na cruz de Cristo, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, houve uma derrota absolutamente final sobre o demônio. E que é o anúncio que nós fazemos do Evangelho, das boas novas, e que qualquer pessoa que se dobrar diante deste triunfante Senhor que saiu do túmulo, que isso é o seu triunfo, já entra nesse desfile ou de escravos ou de parte do seu exército para acompanhá-lo nesse desfile diante dos seres que estão aí, os arcanjos caídos, os poderes satânicos que têm que realmente curvar-se e dizer com certeza, ele é vitorioso. Meus irmãos, olhando para um mundo cheio de perdidos, um mundo com mais de 2 bilhões de habitantes que nunca ouviram falar de Cristo, dá uma impressão que Jesus está sendo derrotado. Mas não é nada disso. Tudo está caminhando perfeitamente em dia, exatamente como nosso todo-poderoso Deus e Pai planejou. O dia da segunda vinda já está marcado, querido irmão. Sabia disso? Eu não sei se estaria vivo ou não. Os irmãos sabem que exatamente o que a Bíblia diz sobre cada pessoa que deveria ser salva vai ser salvo. Diz que o número completo, capítulo 11, versículo 25 e 26 de Romanos, que todos estarão incluídos, pelos quais Jesus morreu na cruz. Eu fiquei muito satisfeito de saber mais ou menos quantas pessoas se converteram hoje, dia 20 de agosto de 1998, ao redor do mundo. Os irmãos têm uma ideia quantas pessoas se converteram hoje? 70 mil pessoas neste dia. Amanhã também, mais 70 mil. Pode ser 100 mil, pode ser 60 mil, mas por aí, 70 mil. Nos lugares mais distantes e remotos, consequência de trabalho missionário, pessoas transformadas por missionar, estão se convertendo, pessoas completamente desconhecidas por nós. Há uns dias atrás eu estive em Singapura, e eu estive assim, sentado ao lado de Paulo Gupta. Vocês nunca ouviram falar desse homem, né? Ele está trabalhando pelo Senhor na Índia. Há 10 anos atrás, eles colocaram um desafio
de abrir 1000 igrejas na Índia. E eles estão terminando os primeiros 1000 igrejas começadas num país bem difícil para ganhar pessoas para Cristo. Aldeias em cima de aldeias, agora com sua igreja, pessoas louvando e glorificando a Cristo. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu estive ouvindo um irmão que acaba de chegar da China. Hoje nós ouvimos falar da China. O que aconteceu foi o seguinte: uma mulher morrendo, já tinha trazido caixão para dentro do seu quarto. Na China faz parte da cultura do interior, que quando a pessoa não tem mais possibilidade de sobreviver, a gente anima o desenganado com caixão dentro do quarto. Você vai para lá. Só que nesta ocasião, aconteceu o seguinte: uma senhora que apareceu não sei de onde, veio se ajoelhar, juntar as mãos e disse: Senhor, levanta essa mulher, não é hora para ela morrer. Deixa ela testemunhar de Jesus. E ela levantou. Acabou a ideia da morte, mandaram o caixão para outra casa, e ela começa a pregar. A pregação foi tão poderosa que polícia secreta pegou aquela mulher e jogou na prisão. Ela não pode testemunhar. Só que a cidade ficou tão impressionada com a mensagem dela que eles fizeram um círculo de silêncio, aquela pressão contra a polícia. Finalmente eles soltaram, e a palavra que ouvi de uma pessoa que veio daquela região da China diz que calcula-se em torno de 20.000 crentes por causa desse único caso de uma cura provavelmente milagrosa. Graças, porém, a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Amados irmãos, se eu pudesse contar o que está acontecendo em certas partes deste mundo, a gente ficaria aqui muito tempo. Tem um grupo de irmãos na China, meus irmãos, que eu gostaria que os irmãos soubessem, chamado A Família de Jesus, na China comunista. Um pequeno livro que saiu nos anos 50, contando dessa família. Como os crentes eram muito desprezados naquele movimento comunista, porque eles não eram ateus, eles adoravam o Senhor Jesus, eles foram dados o pior pedaço de terreno para fazer sua própria espécie de gleba de terra. E os crentes até todos juntos. Todos os outros comunistas, bem firmes nos anos 50, eles devem morrer de fome. Mas em vez de morrer de fome, eles simplesmente começaram a cantar o dia todo. Igual o pastor Marcílio. Canta o dia todo. Não é verdade? Eles tiveram sua hora devocional, antes de sair o sol. Logo que havia luz, lá está nos campos, cantando as glórias do Senhor. Sabe o que aconteceu? Em vez da terra não produzir nada, produziu demais. Eles então começavam a dar para os outros. Converteram os cachorros. Eu sei que vocês não creem que o cachorro que converte sim. Porque os comunistas ficaram muito embaraçados com a produção dessa comuna de crentes. Então eles queriam roubar os seus implementos. Tentar produzir esses implementos é duro, difícil. Então os cachorros anunciaram: estão chegando os ladrões de implementos. E eles esconderam e não encontraram nada. Resultado, depois de poucos anos, já estavam dando metade da sua produção para os outros que estavam morrendo de fome. Os irmãos estão vendo o que significa ser missionário, transformado a missionar? E cantar o dia todo, está levando ao Senhor, glórias ao Senhor, e levar para essa gente que diz que não tem Deus, e mostrar que tem, já que sua terra produz mais do que os outros. O texto diz que Ele sempre nos conduz em triunfo, e faz com que em toda parte se cheira
o perfume, aroma de Cristo. Para pensar um instantinho, o que o apóstolo quer dizer com essa frase tão estranha? Aqui não tem nada a ver com botique de mulher, de Avon, nada disso. Aliás, a palavra fragrância do seu conhecimento me parece não tem nada com perfume em si. Está muito mais relacionado, queridos irmãos, com aquele cheiro que saiu daquela fogueira quando Policarpo estava sendo queimado. No ano 155 depois de Cristo, no mês de julho. Quando juntaram todos aqueles ramos e pedaços de lenha para queimar aquele santo com mais de 80 anos. E todo mundo ficou impressionado com o cheiro da carne daquele homem. Uma espécie de transformação de uma pessoa que não tem esse tipo de cheiro, a não ser que ele esteja sendo queimado na estaca. O apóstolo Paulo não está falando do cheiro do crente, ele está falando do cheiro de Cristo no crente. Veja como ele coloca aqui, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Não nosso perfume, o perfume é de Cristo. Sabe qual é o problema de uma igreja que não manda missionários? Falta perfume. Falta perfume. Eu lembro na celebração de Salvador, dos batistas, 100 anos aqui no Brasil, né? A gente está pensando muito em perfume naquela época, daqueles primeiros missionários, como Bagby, Taylor, não sei quantos outros, que vieram para cá, da outra América. De repente eu comecei a cheirar um churrasco lá meio-dia, depois do culto, no domingo. Naquele mês, em 1982. Sabe que não sabia de onde vinha, mas dá para perceber que em todo lugar o cheiro foi se espalhando. Em Roma, em Corinto, em Éfeso, em qualquer lugar que Paulo andava, sempre aquele cheiro. Como? Por exemplo, no caso de Corinto. Lembra-se que quando Paulo começou a pregar em Corinto, uma das primeiras reações foi dos judeus tentar levar Paulo diante de Gálio e fazer com que ele seja preso. Ou melhor ainda, que ele seja apedrejado e morto. Só que Gálio, aquele irmão de Sêneca, famoso filósofo romano, ele não se interessou em nada e deixou que os coríntios venham espancar um dos judeus e não Paulo. Mas Paulo, onde quer que ele andava, estava sempre enfrentando essa hostilidade satânica que vem se manifestando naqueles que estão servindo a esse terrível anjo caído, chamado dragão, velho serpente, Satanás, diabo, sempre se encontra isso. Nesta mesma noite, no interior da China, homens como Josué, preso durante 21 anos, somente por ser crente. Seu pai fuzilado, e ele em trabalhos forçados. Eles nos contou em Cambuquira, Minas Gerais, como quando havia lua cheia, eles ficaram tão tristes com a lua. Na China sempre gostavam da lua cheia, mas não quando a gente é preso. Mas durante todos aqueles 21 anos, esse cheiro de Cristo, o sacrifício de Cristo que passa no coração da gente para amar as pessoas que estão mostrando um ódio tão profundo contra a gente. Eu fico impressionada com esta frase, o cheiro de Cristo. Algumas igrejas não têm cheiro. Por quê? Quando tem sacrifício. Financeiro não tem.
dar os filhos para o trabalho missionário também não. Eu estou lembrado de uma missionária que teve que voltar para a América do Norte falando sobre missões. Diz, olha, ir para o campo missionário não era difícil. Eu vou dizer o que é difícil, é mandar minha filha para o campo missionário. Isso é que é difícil. A minha filha que esteve no Doulos, e pouco antes da morte de 2 moças que foram mortas nas Filipinas, com uma granada muçulmana jogada no meio daquele celebração chamada Noite Internacional. Quando eu penso que a Joy podia ter sido morta se ela tivesse ficado apenas pouco depois, porque uma das suas amigas, ela fazia parte daquele grupo, que uma das suas amigas morreu. E que me impressionou foi muito a carta que veio para Joy da mãe dela, que ela não estava triste, não. Ela estava alegre que sua filha podia ter dado o seu sangue para salvar algumas pessoas que de outro modo iriam para o inferno. Isso que significa essa frase? Uma fragrância que não tem nada com perfume de boutique. É perfume da morte de Cristo, que Paulo diz em Colossenses 1:24, eu me alegro no privilégio de suprir o que resta dos sofrimentos de Cristo. Amados irmãos, é isso que quer dizer este texto, com certeza. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que estão sendo salvos, e aqueles que estão se perdendo. A vida do missionário é uma vida que Paulo diz, quem é suficiente para estas coisas? Quem tem coragem, quem tem coração para isto? Por quê? Porque tal como o juiz que condena a pessoa para a morte em certas partes do nosso mundo, ou deixa a pessoa viver, Paulo diz que a minha vida é uma vida que justamente arrebanha algumas pessoas para ir para o céu e outras pessoas para serem condenados eternamente. E que tem coragem disso. Paulo diz um pouco mais tarde, no capítulo 3, que nossa suficiência vem de Deus. Somente com Deus que dá para enfrentar tão terrível desafio que é o trabalho missionário. Posso fazer uma pergunta para os irmãos? Quantos aqui já ouviram falar de Errol Stegen entre os Zulus? Quantos já ouviram falar? Ele já veio para o Brasil pelo menos 2 ou 3 vezes. Mas os irmãos não conhecem esse nome? Ele é um missionário entre os Zulus. Nos anos 60, depois de começar aquela pequena igreja em Mapumulo, ele olhando para aqueles negros, teve o mesmo problema que muitos pastores têm, para perguntar, será que ele está perecendo ou está se salvando? Este homem ou este jovem, ele está indo para o céu ou está indo para o inferno? Que não dá para ver pela vida da pessoa. Ele ficou assim bastante decepcionado com o trabalho missionário. Eu lembro os meus pais também em lugares como Clissa, lugares como Totora, Arani, esse mesmo problema. Esse fulano que aceitou a Cristo, será que ele foi mudado, transformado pela graça de Deus? Ou não? Ele viu nos seus jovens na igreja, mais ou menos o que a gente vê em muitos lugares no Brasil, um amor pelo mundo, mais ou menos igual ao amor que tem pelo Senhor. A gente que gosta de culto, quando o culto é bem movimentado, que tem bastante música boa, gostosa, mas também a gente gosta da televisão e gosta de cinema e todas essas coisas. E quando a gente coloca os duas atividades numa balança, não dá para saber qual é mais pesado que o outro. Um dia, chegou uma mãe para Errol Stegen e disse, o senhor é capaz de expulsar o demônio? Pois não. Isso é bem nossa área.
Demônio é conosco. Então ele juntou 2 ou 3 irmãos da igreja, foi para casa, tentou expulsar aquele demônio, só que esse demônio é esse tipo rebelde. Já ouviu falar desse tipo? Não sai de jeito nenhum. Ele fez tudo que ele sabia fazer, ele gritou em nome de Jesus, sai, mas não saía. Ele voltou para casa completamente derrotado. Nada de triunfo no coração de Erlo Stegen. Ele disse para o Senhor: me tira desse lugar, deixe-me voltar para a Alemanha, deixe-me ir para qualquer lugar, mas não em Mapumulo, não é lugar para mim. Porque nem demônio dá para retirar. Ele então teve uma ideia interessante. Vamos orar em cima do livro de Atos. Ele juntou vários irmãos preocupados também junto com ele, convertidos com certeza. Eles começam a orar, capítulo 1, capítulo 2. Não sei se o pastor Edson que está aqui, se ele já orou o livro de Atos, junto com os irmãos da igreja lá em Santo André, não sei. Mas eles oraram o livro de Atos. Sempre com este pedido: Senhor, Tu já fizeste uma vez, faz de novo. Faz de novo. Um dia, sábado à tarde, estava o chefe de polícia e chefe dos correios jogando tênis exatamente no outro lado da janela da igreja. Janela aberta, domingo a 1h da tarde, eles vão começar a reunião de oração, orando e chorando em cima do livro de Atos. Erlo Stegen levanta para fechar a janela, porque ele sabe que vai ficar envergonhoso ouvir esses clamores e ouvir essas lágrimas por seus amigos. Ele era branco, eles também. Quando ele está fechando a janela, vem uma voz tão clara: Erlo, se você fechar essa janela, eu fico do lado de fora. Meu irmão, ele caiu em prantos. De repente, a vida do missionário começa a passar na sua mente. Diz que acontece quando a gente está morrendo, mas ele não está morrendo. Ele estava sendo purificado pelo Espírito de Deus. Erlo Stegen começou a ver que ele era o pior dos pecadores, exatamente como Paulo diz. Ele começa a se humilhar e chorar diante de Deus. Ele começa a ver como ele tinha preconceito racial, que ele não amava os negros, e ele estava sempre culpando os negros, e a culpa era dele. Pedindo perdão, chorando, e aí que veio o triunfo evidente de Cristo, o cheiro de Cristo na vida daquele homem. Meus amados, o que aconteceu lá não dá para entender. Pessoas endemoninhadas vinham pelas dezenas, sozinhas, para serem expulsos. Demônios embora, com maior facilidade. A igreja começa a crescer. Se irmãos forem para lá, para Quasizabanto hoje, tem um templo que tem lugar para 10.000 pessoas. E os irmãos que foram amigos nossos, que já visitaram lá, me contam que lá tem uma paz do Senhor que já dura 30 anos. Um avivamento constante, pessoas se convertendo pela graça de Deus. Cheiro para os que estão perecendo. E cheiro de Cristo para os que estão se salvando. O texto de 2 Coríntios termina com esta pergunta: quem é suficiente para estas coisas? A pergunta-chave sempre para qualquer pessoa que trabalha com missões, Valdemar de Carvalho, pastor Tim Schack, ou quantos outros que eu conheço através da minha vida, inclusive o dia que eu sentei numa roda de pastores em Nova York, em 1958, janeiro. Você vai servir ou não vai servir como missionário? O Sr. Telford diz, num pronunciamento recente,
que quase metade das pessoas que nos estão enviando, pelo menos da América, para os campos missionários, estão voltando depois de 4 anos, derrotados. Nada daquele triunfo constante em Cristo. Pergunta qual é o problema? A pergunta é esta que se responde nessa palavra: quem é suficiente? A palavra suficiente significa idôneo. Quem tem idoneidade para ser missionário? Se Deus colocar assim línguas de fogo nas cabeças dos irmãos, quem seriam as pessoas que Ele chamaria deste auditório aqui? Diz: eu quero você no campo lá em Guiné-Bissau, eu quero você em Angola, eu quero você lá na China, eu quero você em Taiwan, um país muito difícil, eu quero você nas Filipinas, ou Indonésia, ou não sei onde. Quem que Deus escolheria? É claro que Ele escolheria os Eros Tegans. Ele escolheria o Adoniram Judson. Esse nome deve ser famoso, porque ele é o primeiro missionário batista a sair da América do Norte. Escuta a carta que ele escreveu para seu futuro sogro. Ele queria casar com Nancy. E essa carta que ele escreveu para o senhor Hasseltine, quando ele quis casar com ela. Tenho agora pedir, se o senhor pode consentir que sua filha se separe do senhor no mês de março próximo. Se o senhor pode admitir que ela vá para longe e se subjuga aos rigores e sofrimentos de uma vida missionária. Se perigos do mar, o senhor consideraria que ela seja exposta aos perigos do mar, à influência fatal do clima sul da Índia e de toda espécie de carência, pressão, degradação, insulto, perseguição e possivelmente uma morte violenta? O senhor consideraria com tudo isso, por causa de quem deixou seu lar celestial, morreu por ela e pelo Senhor e pelos que perecem, almas imortais, por causa da glória de Deus? Consentiria com tudo isso, na esperança de logo encontrar com sua filha no mundo da glória, com uma coroa de justiça brilhantada, com as aclamações dos convertidos, entre aqueles pagãos salvos da morte eterna. Os irmãos sabem o que aconteceu no caso de Nancy? Seu pai consentiu. E Nancy nunca mais viu o seu pai. Ser missionário hoje não é assim, não. Hoje a gente vai, volta, avião, uma noite já dá para chegar a qualquer lugar do mundo quase, né? Mas olha, ainda tem esta frase: quem é suficiente para estas coisas? Quem tem a humildade necessária para se identificar com um povo de uma outra cor, de uma outra cultura? Quem é suficiente para amar, como Paulo amava os coríntios, de tal forma que ele diz: eu estou chorando para mostrar quanto eu amo? Quem é suficiente com Eros Tegan a dizer: eu estou aqui para orar horas e horas seguidas, até Deus derramar o seu poder sobre nós, para os Zulus realmente chegarem a conhecer a Cristo na África do Sul? Quem é suficiente para essas coisas? E a resposta é: Deus nos faz idôneos para serem missionários. Eu estou esperançoso que deste auditório e de alguns irmãos jovens que estão estudando esta noite, por isso não estão aqui, que Deus esteja colocando a chama do fogo do Espírito Santo a claramente separar estes jovens para um trabalho extraordinário pelo Senhor.
E que esta igreja tenha coragem de separá-los com muita oração para essa idoneidade de falar de Cristo e ser conduzidos triunfalmente no exército ou acorrentado como escravo de Cristo. Paulo usa as duas figuras para descrever seu trabalho. E que esta igreja possa, para a glória de Deus, poder sustentar e orar por esses indivíduos até Cristo voltar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos de coração o fato de que Cristo já ganhou a vitória sobre a morte e com isso sobre todo o poder satânico. Oh Deus, como nós somos alegres, que nosso futuro é absolutamente seguro e alegre, por aquilo que tu fizeste em nosso favor. Mas há muitos, Senhor, que ainda não conhecem esta maravilhosa história verídica, que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu, ressuscitou, está exaltado e estará de volta. Senhor, levanta, toque, separe homens e mulheres desta igreja, de Curitiba, para irem para aqueles campos brancos para a seara, para que por meio deles este cheiro triunfal de Cristo, esta fragrância, este aroma do sacrifício de Cristo na cruz possa também ser cheirado em todo lugar, em nome de Jesus. Amém.